Os eunucos na Bíblia. Quem eram os eunucos? Quando a Bíblia fala acerca dos eunucos, a Bíblia está falando dos homossexuais daquela época. De quem a Bíblia está se referindo quando aponta para os eunucos? É sobre este assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Muito obrigado por clicar aí nesta notificação aí de vídeo novo, por estar de retorno ao nosso canal. Vamos aprender juntos. Este é o foco e o objetivo do nosso canal: ensinar e aprender. Eu sou o irmão Raimundo Bispo e você está no canal Ensinamento Bíblico. Os eunucos não eram nada mais, nada menos do que os serviçais daquela época, os mordomos. Em alguns casos específicos, era a pessoa responsável por tomar conta do harém, estar ali entre as mulheres, né? Aquela pessoa que zelava ali do harém, onde estavam as esposas dos reis, principalmente as concubinas, e era necessário de que alguém que não tivesse estímulo sexual, alguns casos específicos, estivesse ali para que o rei adquirisse confiança naquela pessoa, né? O eunuco, ele era alguém que era castrado em alguns casos. Outros eram eunucos que nasciam com alguma deformidade no órgão genital. Outros se declaravam através do seu voto eunuco para que pudesse exercer ali a sua função no reino de Deus. O eunuco era um empregado, em alguns casos, escravo daquela época. Jesus falou acerca deles. Mateus 19, versículo 12. Olha o que Jesus diz. Vamos de Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, vamos aprender juntos? Vamos, eu aprendo, você aprende e nós crescemos juntos. Mateus 19, versículo 12 diz assim: porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. Esse aqui é o eunuco de nascença, aquele que eu falei agora há pouco, que nasce com algum problema no seu órgão genital, com alguma deformidade, com alguma anomalia, nasce com o órgão genital atrofiado. Esse é o eunuco de nascença. Mas o texto continua e ele fala para nós da seguinte maneira: nasceram da mãe. Há eunucos que foram castrados. Esse aqui, ele é principalmente os que trabalhavam no harém. Eles eram sim castrados, porque ele iria estar sob ali a responsabilidade das esposas dos reis. E o texto continua nos dizendo que há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus, não é? Eu não quero aqui afirmar de que Paulo era um eunuco, mas a Bíblia não cita o casamento de Paulo, nem tampouco a sua esposa, não fala acerca, fala de uma vida de abnegação e de dedicação total ao Evangelho. Então, você observou essas três classes: o que nasce, o que é castrado e aquele que se castra a si mesmo. O eunuco era um serviçal. Se você ler lá o livro do profeta Jeremias, você vai ver um eunuco por nome Ebed-Meleque, né? A palavra hebraica, Ebed-Meleque, servo do rei. Então ali está um eunuco, um servo, um escravo do rei. A palavra servo ali, entenda por escravo do rei. Jeremias fala acerca deste homem. Quando você lê Atos capítulo 8, Filipe encosta ali ao lado de um eunuco, e a Bíblia vai no seu desenrolar falando acerca de alguns outros eunucos que fizeram parte, né, da história bíblica. Quando nós examinamos a vida de José lá no Egito, nós logo observamos ali a presença de um eunuco que trabalhava ali para Faraó,
chamado por o nome de Potifar. E surge a pergunta, né? Por que então, já que os eunucos eles eram castrados, por que a Bíblia nos afirma que Potifar tinha a sua esposa, que foi a mulher que tentou ali se deitar com José do Egito, não é? Na verdade, nós entendemos de que a palavra eunuco, no hebraico, ela nos traz a tradução de alguém que é levantado ali como ministro, não é? Ministro palaciano, ministro palaciano, não é? A palavra eunuco no hebraico é a palavra sares, que significa ministro palaciano, ou encarregado, ou cortesão, né? Ou funcionário do rei. Então, na verdade, neste caso aqui, pode-se entender de que Potifar, ele era um funcionário do rei. Então, entende-se por esse lado da interpretação bíblica. Esse é o motivo, essa é a razão pelo qual ele era eunuco, porém casado. Era alguém que resolvia ali as questões naquela época, principalmente as questões que envolvia a parte do rei. Ele saía, viajava muito para resolver essas questões e deixava a sua mulher por muito tempo em casa. Esse pode ser um dos motivos ou uma das razões pelo qual ela deu em cima de José, né? Há quem diga de que por ele ser eunuco, ele não se deitava com ela e por isso ela deu em cima de José. Mas pode-se entender, esta é a melhor explicação para Potifar ser eunuco e ter uma esposa. Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa.